É o que a gente sempre pede, né? Todo o conhecimento ele não é meu. O conhecimento vem da espiritualidade, o conhecimento ele é sagrado. Apenas dê a referência àquele que trouxe o conhecimento. É a única Entendi. coisa que a gente sempre pediu foi isso, né? Dentro dessa história toda, né, das pesquisas que o senhor fez sobre ervas, quais foram os primeiros relatos que o senhor encontrou do uso de ervas, ritualisticamente falando? Eu imagino que tenha sido há milhares de anos atrás, né, mas enfim, quais foram os primeiros relatos que o senhor encontrou nas pesquisas? Isso é um clássico, né? Os primeiros documentos de ervas, eles são do Egito, né? Tem lá o papiro de Ebers, que ele data, eu posso falar besteira, né? Se eu não me engano, é 1000 e alguma coisa antes de Cristo, né? Então, se a gente pensar, né, 2000, mais esse 1000 e alguma coisa, vamos arredondar, 4000 anos, o documento mais antigo sobre ervas, 4000 anos. Nossa. Ele tem lá, ele cita alguns exemplares botânicos e algumas receitas de combinação, né? Aqui no Brasil nós temos, o último dado que eu li, pode estar um pouco desatualizado também, eram uns 46.450 tipos de ervas, né? Eu ia perguntar sobre isso. Quantas No ervas mundo tem todo, catalogadas? catalogadas aqui no Brasil. No mundo todo, em torno de 400 e poucos mil tipos de ervas. A espiritualidade já falou para a gente que nós temos 3 vezes esse número de coisas ainda a serem No descobertas. Brasil, o senhor falou 45 mil, é isso? Em torno de 46 Aí mil. uma pergunta em cima disso, então, que veio agora na cabeça. Todas as ervas têm finalidades ritualísticas? Todas? Essa pergunta é incrível e eu tenho certeza que ela foi guiada pela espiritualidade. Que eu juro que hoje à tarde eu estava ali na rua e pensando nisso. E eu não coloquei ela na pauta, veio agora na cabeça. Pois é, por isso a gente é guiado e conduzido mesmo, né? Porque eu penso assim, por Porque, exemplo, desculpa cortar o senhor, sim, não pode falar. o mato, né? Cresce um mato ali. Para todo mundo é mato, não tem finalidade nenhuma. Aí veio agora, mas pô, tem 45 mil ervas só no Brasil, né? Fora no restante do mundo. A gente não conhece as características de todas elas. Pelo menos até onde eu sei, o senhor vai me corrigir. Aí me veio essa questão agora. Poxa, será que todas elas têm uma finalidade ritualística? Seja para fazer um banho, uma defumação, um chá, alguma coisa nesse sentido? A resposta é não. 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 Todas não têm essa finalidade. Existem ervas que concentram essa finalidade. Algumas aromáticas, algumas espontâneas, algumas cultivadas. Quando a gente fala dessa forma, e eu agora há pouco eu chutei isso, né? Quase todos os dias eu recebo alguma mensagem, alguém pedindo identificação de planta e principalmente para que serve. Aí esses dias me pediram identificação daquele bambuzinho ornamental. Falaram assim, para que serve? Eu falei assim, poxa, coloca num vaso, deixa ela crescer, cuida aí com carinho e deixa ela enfeitar a tua casa. Vá lá, agradeça por ela estar na tua casa e não queira tomar banho com essas folhas, não. Deixa ela aí quietinha. Você anda na rua, você vê tanta coisa de cibipirunas, alfeneiros e tantas árvores aqui. Eu estou em São Bernardo do Campo, né? Aqui tem muito alfeneiro na rua, né? E aí só me fala assim, tá, mas não serve para nada. Não, deixa alfeneiro, deixa eles lá na praça. Mas tem muita pitangueira também, nós temos muita aroeira na rua. Aroeira a gente sabe, né? Deixa eu só aproveitar a oportunidade aqui, já que eu falei de aroeira, e mostrar que eu trouxe 2 tipos de aroeira. Uma delas é do meu jardim, mas tem muita na rua. Essa daqui é a Essa é mais aroeira, comum, né? é a aroeira comum, é a Schinus terebintifolium, né? É Prazer. mania de pesquisador falar nome botânico, Prazer. não é empáfia não, viu? Essa é a aroeira comum. E essa aqui também é aroeira. Né? É aroeira, a gente fala que é aroeira salsa ou aroeirinha, aroeira Ela branca. parece um pouco com Esquinos, eucalipto, é isso?
ela parece um pouco O com formato chorão. da folha. Ah, tá, Um chorão. chorão. Muita gente acha que essa árvore é o chorão. Você vê ela nas ruas e ela é assim. O que essas duas têm em comum? O fruto de todas elas é a pimenta rosa. Aquela bolinha vermelha. Ou rosa. Não, acho que não vai dar pra gente ver Tá, direito. tá dando pra ver. Dá? Tá. O fruto de todas elas é a pimenta rosa. A flor delas é idêntica. É isso que determina a planta do mesmo gênero. Então, esse aqui é um tipo de aroeira, esse aqui é outro tipo de aroeira. A terebintifolium e a mole. E tudo é aroeira. Nós podemos usar as duas para banho, para defumação e para bate-folha. As duas, né? E tem muita questão assim, né? Tá, eu tenho essa daqui. Aí quando a gente é questionado, assim, você pode identificar se isso é uma aroeira, tudo bem, mas o que tem de planta que mas não serve para banho, não dá para usar para banho, eu falo, não, deixa ela no campo dela. Nós fizemos na nossa classificação, nós colocamos em 3 categorias: ervas quentes, mornas e frias. As quentes nós chamamos de quentes ou agressivas, as mornas de equilibradoras e as frias de específicas. As ervas específicas a gente poderia abrir um leque enorme de possibilidades, entre elas as plantas ornamentais e as não ritualísticas. Isso aí é assunto do próximo livro. No próximo livro nós temos um capítulo falando de ervas frias e as não ritualísticas. O que são as não ritualísticas? É a grama. É a grama São Carlos, é a grama esmeralda, é a grama preta. Que mais? A folha da roseira, dá para usar? Poxa, a gente cultiva rosa, a gente usa pétala da rosa. Ah, mas eu quero usar. Tá, então usa. Não tem problema, mas não é alguma coisa que eu vou falar assim, especificamente use a folha da roseira, porque o que você precisa está na pétala, está na flor. Aquilo que está voltado para nós, que atua no campo humano, né, ele é restrito a um número de ervas. Esse nosso trabalho, vou pegar um gancho aqui, o nosso trabalho ele começa lá no final dos anos 90, e a primeira aula fora de casa que eu dei foi no ano 2000. Então eu sempre gosto de falar, né? Caminhamos agora para o 23º ano de trabalho com ervas, trabalho efetivo. Lá no começo do trabalho, aquele encantamento, né? Nos 10 primeiros anos foram anos assim para mim, de muita pesquisa, de muito aprendizado. Eu falei muita besteira, eu identifiquei muita erva errada. Eu desrespeitei o tempo de muitas ervas, né? Assim, de eu querer, muitas vezes eu achei que eu sabia mais do que eu realmente sabia. E a espiritualidade deixou eu quebrar a cara. E eles fazem isso mesmo. Eles são assim mesmo, né? Quando a gente não compreende, eles lembram quem a gente é, né? E eu lembro que depois lá no... Eu falei, ano 2000, em torno de 2008, eu catalogava cerca de 350 ervas para uso ritualístico que estavam em volta de mim. E eu falava assim, dessas 350, 150 eu conheço muito bem e 200 eu conheço bem. De lembrar nome científico, lembrar a função de cada uma e pronto. O tempo foi passando, Edilson. E o que aconteceu? Eu percebi que a gente não precisa de 350 anos. Nem se eu respeitar o regionalismo. Se eu falar assim, tá, eu tenho algumas ervas na Amazônia, eu tenho no Nordeste, eu tenho no Centro-Oeste, até o Rio Grande do Sul, eu tenho aqui nos nossos irmãos, aqui Argentina, Uruguai. Se eu pegar aqui a América do Sul, eu tenho um conjunto, se eu tiver 100 ervas, e dessas 100 ervas aqui a gente conseguir fazer tudo o que a gente precisa, poxa, tá excelente, é incrível. E nós temos ervas que são comuns aqui de Oiapoque a Chuí, temos ervas que são comuns aqui na América do Norte, né? Eu tenho irmãos no Canadá, em diversos estados dos Estados Unidos, que têm dificuldade de encontrar erva.
Eles mandam foto, mandam alguma coisa, eu falo, poxa, essa daqui é muito parecida com essa, e a gente vai identificando. Em Portugal, na Espanha, no Japão. Um dos lugares que eu mais apanhei até hoje foi Irlanda e Nova Zelândia. Por causa do frio? Não, porque aqui não tem planta mesmo. Não, mas não é por causa do clima, será? Eu não sei se é por causa o bioma. O bioma não ajuda, essa é a verdade. Né? Eu lembro de um irmão lá em... Onde? Eu não lembro a cidade que ele estava na Nova Zelândia. E eu falei para ele, não acredito que não tem planta aí. Eu juro, pai, eu só falei, eu não acredito que não tem. Aí depois eu entrei no Google, no Maps, no Street View, e eu falei, deixa eu andar na cidade desse cara aqui. Nossa, quebrei a cara. Dublin. Dublin é Irlanda. Dublin é Irlanda. Dublin é Irlanda. Eu não lembro se foi Dublin que eu fiz. Foi Dublin. Eu acho que foi Dublin. A Maria Andréia tá me lembrando. Foi Dublin. E eu lembro que do Street View eu fui olhando o quintal. Eu olhava, passava com o Street View, olhava os quintais lá do bairro, lá do meio ali do irmão. Não tem, tal. Sei lá. Bom, enfim, mesmo que a gente respeite tudo isso, nós temos um número de ervas que nos atende. É preferível você conhecer um número pequeno de ervas de cada categoria. Eu tenho um conjunto aí, eu tenho 12 ervas quentes que eu conheço bem, eu tenho 12 ervas equilibradoras que eu conheço bem. Dessas equilibradoras aqui, depois das equilibradoras, eu tenho algumas ervas frias aqui, curadoras, ervas masculinas, ervas femininas, ervas para criança, erva para gestante, erva. E eu tenho aquelas que a gente olha e respeita onde elas estão, né? Que são as ervas de uso medicinal. Eu vou dar um exemplo. Pega o ginkgo biloba. Ginkgo biloba é um vasodilatador, é bacana, tem... É produto manipulado, né? Você vai na farmácia de manipulação, tem cápsula de ginkgo, né? Tem uma série de plantas que são assim. Você vai querer tomar banho de ginkgo biloba para quê? O ginkgo é muito usado para aumentar o foco, né? Para tirar o sono também. Enfim, é uma erva que ela ativa, né, a pessoa. Ela pode ser usada também para as labirintites e enfim, tem uma infinidade aí de pegadas. Aí tinham ervas desse conjunto de 350, que eu lembro, tinha lá a garcínia, que eu nem lembro mais o que fazia a garcínia, nem lembro. E uma série de ervas que eu acabei olhando e respeitando, elas estão lá. Eu tenho um exemplar delas lá a Essicata, eu tenho lá, tá tudo lá catalogado, tem documentação. Mas não são coisas que a gente sai assim e fala, olha, você vai tomar banho disso, que senão acaba ficando aquela, né, a mandrágora da Transilvânia, né? Todo mundo tem uma receita com mandrágora da Transilvânia que deixa rico, né? Só que onde é que tem mandrágora da Transilvânia? Na Transilvânia. E aí que você tem que colher a mandrágora lá na véspera da terceira lua cheia do ano e começa essas coisas assim, Cada grupo, cada nicho e meio religioso e místico tem o seu conjunto de regras. E dentro desses grupos, essas regras têm que ser respeitadas. Porque faz parte daquela cultura, desde que elas sejam explicadas, né? Tem muitos irmãos aí nos cultos de nação que a gente teve a oportunidade de sentar e conversar a respeito, e a pessoa falou assim, olha, essa erva não é aquela erva que eu posso colher simplesmente lá, não, eu tenho que me preparar para ir no espaço dela, eu tenho que fazer a reza da erva, né? Eu tenho que cantar ali o meu ofó, né? E eu tenho que me relacionar, é um jeito de se relacionar. A pessoa fazer aquela reza é um jeito de se relacionar com a planta. Né? E assim como o índio também tem o jeito dele de se relacionar. De repente conversar ali com o tabaco, com o cipó mariri, a folha da chacrona, misturar os dois para preparar, né, o uni ou a ayahuasca, como nós conhecemos, né?
Se a gente pensar assim, a ayahuasca é conhecida através do trabalho do Santo Daime, Mestre Irineu, né? Nosso querido Mestre Irineu. Mas o preparo, a bebida, ela é ancestral. Né? Se você pegar os axaninkas, lá você vai encontrar o uso da ayahuasca de milênios atrás. Né? E quem foi primeiro? Né? A ideia era, eu estava falando da Arruda, quem que olhou para aquilo e falou assim, bate, como é que eu posso juntar essa folha, esse cipó e fazer uma bebida sagrada? Às vezes eu fico pensando sobre isso, eu fico pensando sobre essa coisa de quem foi primeiro para várias coisas, sobre ervas, sobre alimentos, né? Pô, sim, as pessoas foram comendo, vendo que era bom e devem ter ingerido muita coisa que fazia mal ao organismo, né? Mesma coisa com as ervas. Eu já pensei várias vezes, falei, pô, quem será que descobriu isso? Como foi para chegar nisso, né? Os índios que né, se alimentam ali do que a natureza fornece. Quantos erros foram cometidos no passado até chegar? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Exatamente. E eu penso assim, eu acho que há mecanismos da inteligência universal, da inteligência, né, a espiritualidade vai permitindo que devagarinho a gente vá fazendo essas descobertas. Eu penso muito, né, quando eu falando em mestre Irineu, eu penso muito na borracha. Eu acho incrível a ideia do seringueiro, sabe? Lá faz um cortezinho, né? Aí derrama aquela. Deixa uma latinha para cair dentro. O cadinho, né? Latinha, bem rústico, aí vai pegando assim, aí vai esquentando e fazendo o que eles chamam de pele, né? Vai fazendo aquela pele girando e fazer aquela. Parece uma bola de borracha mesmo, e aquilo ia embora. Quem teve a primeira ideia de fazer aquilo? De pegar a seiva, né? O látex, né? O leitinho da árvore e fazer uma pele ali de borracha. Quem teve a brilhante ideia de fazer aquilo? E é incrível isso, né? A natureza, ela é incrível.